Olá a todas e a todos, em mais um evento da Sala de Debates da Comissão de Direito Internacional da OAB. A gente hoje conta com um entrevistado muito especial, é o advogado, é o jurista, é o consultor, é o árbitro da Câmara de Arbitragem de Xangai, Rodrigo Duval Ferreira. É, Rodrigo Duval Ferreira, ele é brasileiro e é o jurista brasileiro com maior tempo de vivência contínua na China, desde 2005, quando se mudou para a China para abrir e administrar a filial de um grande escritório brasileiro, e o que fez por quase 10 anos, né, ficou na liderança desse escritório. Hoje em dia, ele é um dos 3 brasileiros no hall de árbitros da Câmara Internacional de Arbitragem de Xangai, que é a primeira da China, e ele também preside o Conselho de Cidadãos Brasileiros em Shanghai, Anhui, Jiangsu, Shandong e Zhejiang. Ele também foi responsável, em sua atuação como advogado, na construção e administração de boa parte das grandes empresas brasileiras na China. Em 2014, fundou a ALA Holding Group, com foco, sobretudo, em assessoria a estatais chinesas em projetos de infraestrutura, sobretudo energia, na América Latina. E, mais recentemente, fechou parceria com a consultoria Larcalis, que é constituída por executivos de grupos como Odebrecht, Banco do Brasil, BR Foods, e que também tem escritórios no Chile, Brasil, na Áustria, Turquia e China, né? É, Bem-vindo, Rodrigo. É muito importante, né, a gente ter essa sala de debates focando nas relações entre o Brasil e China. Então, entrevistando você, que é um brasileiro, mas um brasileiro com um viés, com uma perspectiva, né, da China, né, já que você mora na China desde 2005, né? Então, bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, obrigado, Denis. Essa é a segunda vez que a gente vai falar sobre um tema relacionado a BRICS, mais ou menos nesse caso Brasil e China, bilateralmente. Eu lembro a primeira vez foi lá em Macau, você estava como professor na Universidade de Macau, professor de Direito, em fevereiro de 2017. E naquela época eu estava também como pesquisador, membro conselheiro da Academia de Direito de BRICS da Southwest University of Political Science and Law. E a gente teve uma conversa bastante interessante lá. E agora, 5 anos depois, a gente repete essa conversa por conta da visita recente aqui do presidente Lula. Excelente, foi bem lembrado, Rodrigo, né? Naquela época a gente tinha um curso sobre o BRICS, e eu era responsável por falar até para os chineses, né, sobre as relações e sobre o ponto de vista da China, nas relações do Brasil e China, né? E a sua entrevista foi muito rica, né? Mostrou muito da prática, das questões concretas dessa relação. Mas, então vamos lá. Essas relações ganham nova força com essa última e recente visita, né, do presidente Lula à China. E já que você estava lá, né, tanto em Xangai quanto em Pequim, e se encontrou não só com Lula, mas outras autoridades do Brasil, como é que você diz que foi a dinâmica das reuniões e cerimoniais, né, que envolveram essa visita do presidente Lula e a delegação à China? Bom, primeiro, já era previsível a vinda do Lula, na visita do Lula logo no início do mandato, tanto lá anteriormente, nos primeiros mandatos do governo Lula, quanto no governo Dilma, o Brasil sempre priorizou visitar a China, um dos principais parceiros comerciais, hoje o principal parceiro comercial do Brasil. Então, tradicionalmente, a gente visita sempre a Argentina, isso foi feito no âmbito da CELAC, e acabou o Uruguai também, nessa mesma visita. Depois teve a visita aos Estados Unidos, que foi o primeiro país a reconhecer o resultado eleitoral brasileiro, foram super rápidos, e já estava programado para que houvesse também essa visita à China, que ela acabou acontecendo de uma forma atípica, porque ela estava agendada para final de março, houve lá um princípio de pneumonia, e agora eu entendo que é completamente inviável o presidente viajar nessas condições, porque a agenda do Lula aqui foi uma coisa incrível de intensa, não há a menor condição de você viajar razoavelmente doente, convalescido, mas foram muito rápidos também em remarcar essa viagem para que acontecesse o quanto antes e acontecesse também antes de Portugal, que normalmente a gente prioriza também,
e deve acontecer agora, essa semana, e acontecesse sobretudo antes da visita ao G7 em Tóquio, que está marcado para maio agora desse ano. Então era importante que o presidente Lula viesse. Foi atípico essa dinâmica, né, dele de marcarem tudo e depois cancelarem tudo, depois cancelarem o cancelamento e remarcar tudo às pressas. Foi uma correria danada aqui, mas dito isso, o cerimonial, o protocolo, ele foi muito rico em simbologias. Aqui em Xangai eles ficaram no Pisco Hotel, que é o Hotel da Paz, que é um símbolo, é uma história grande, eu não vou entrar nesse mérito, mas é uma história grande, é um símbolo grande da dominação do Ocidente sobre a China, vindo da Guerra do Ópio, foi com dinheiro da Guerra do Ópio que aquele hotel foi construído, e agora o Lula vem restabelecer, né, o Sul Global, essa parceria entre países de desenvolvimento e sua independência das ex-potências, ex-metrópoles, e assim como a música lá também no cerimonial em Beijing, onde resolveram tocar a canção composta pelo Ivan Lins e pelo Vitor, parece que esqueci o nome, só para dar crédito aos O dois e ser justo, o Vitor Ivan Lins é o mais Martins, conhecido, né? Vitor Martins. mas a letra é do Vitor Martins, que é Um Novo Mundo, Um Novo Tempo, desculpe. Lembrando que o principal legado teórico do Xi Jinping, nos seus 3 mandatos, é a criação do conceito de socialismo com características chinesas na nova era. Então, um novo tempo significa um novo tempo nas relações Brasil-China e também uma referência à nova era do Xi Jinping. Excelente. E qual que é a razão, Rodrigo, que você vê para o adjetivo ambicioso, né, ter sido tanto usado pela mídia aqui do Brasil, pelos veículos da mídia, falando de uma viagem ambiciosa, com objetivos ambiciosos, né, uma relação, um novo tempo nas relações na China e Brasil? Por que que eles usaram tanto o termo ambicioso nessa viagem à China, né? Foi por causa do número de acordos? Foi por causa do tamanho da delegação? Né? Por que que você acha que esse adjetivo ambicioso foi tanto usado pela mídia daqui do Brasil? Eu acho que são várias as razões, o número de acordos e o tamanho da delegação. Foi uma visita de Estado, na verdade, não uma visita presidencial. Vieram aqui diversos ministros, parlamentares, líderes de partido. Foi uma delegação muito grande. Nunca houve uma delegação desse tamanho, uma visita presidencial brasileira. Então, isso tudo caracteriza o ambicioso, mas mais do que isso, o Brasil ele nunca cortou relações com a China, mesmo nos tempos do governo, dos 2 governos anteriores. O que acontece é que houve um foco bastante grande no agronegócio, na promoção comercial, no estabelecimento de parcerias comerciais, e essa visita representou, além disso, avanços importantes em geopolítica, em política entre os 2 países. A gente passa por um momento, né, de grande movimento de placas tectônicas a nível geopolítico. Aliás, importante lembrar, quando a reunião foi desmarcada, final de março, e aconteceu a viagem agora, em abril, houve um número enorme de grandes eventos a nível mundial, de importância enorme, como a visita do Macron à China, o acordo Irã-Arábia Saudita, a visita da Tsai aos Estados Unidos, Guatemala e Belize, a visita do Amorim ao Lavrov acaba sendo recebido também pelo Putin, a adesão da Arábia Saudita à Organização de Xangai. Então, houve um número enorme, uma semana onde décadas acontecem, citando o Lenin. Então, aconteceu um número enorme de grandes eventos de grande relevância e era esperado, havia uma ansiosidade para que nessa viagem isso também representasse um grande salto, né, não só na relação
Brasil-China, como no reequilíbrio aí entre grandes potências mundiais. E representou isso no final das contas. O mundo inteiro E, assistiu essa visita, não só o Brasil e a China. e o que que o presidente Lula, né, trouxe de volta para o Brasil, né, e o que que ficou na China, né? Foram assinados muitos acordos, é, muitas conversas foram feitas. Essas conversas, esses acordos, será que eles vão ficar só no papel ou eles vão ser implementados, né? Então, para além de reuniões e tudo, o que que de concreto você acha que sai dessa visita? Eu não vou listar aqui, que seria muito enfadonho listar os tantos acordos que foram assinados. Isso tudo está lá no portal do governo, gov.br, vale a pena ler, quem se interessa, estudar, pesquisar sobre o assunto. Houve duas declarações conjuntas, que são super importantes, uma delas sobre clima especificamente, a outra é uma declaração super extensa que trata de diversos pontos, são 49 parágrafos, salvo engano. Houve 15 atos bilaterais entre os dois governos, que foram assinados, memorandos de entendimento, acordos, etc., e 40 acordos por entidades privadas e de entes do governo brasileiro. Então, isso somando, né, aos que foram efetivados lá no final de março, porque o evento que a Apex, o evento empresarial ligado à visita presidencial que a Apex organizou, ele acabou acontecendo na data que havia sido programada, porque muitos empresários brasileiros já haviam voado para Beijing, então o evento acabou acontecendo. Então, os acordos daquele evento, somado aos que foram assinados durante a visita mesmo, presidencial que acabou acontecendo agora, somam aí um total de 40 acordos. Então, são diversas áreas, a gente pode falar, né, numa linha geral, em que temas que isso envolve, mas energia renovável, indústria automotiva, agronegócio, linhas de crédito verde, tecnologia de informação, saúde, infraestrutura, a possibilidade, né, agora da gente comercializar na moeda dos dois países, sem ter que passar necessariamente pelo dólar. Então, foram vários acordos e acordos de grande relevância. Se são acordos pragmáticos ou não, que devem ser implementados ou não, acho que a própria existência do NDB aqui em Xangai, né, lá o prédio onde foi feita a posse da Dilma agora como presidenta, e houve uma cerimônia para isso, é a prova concreta de que esses acordos sim são efetivados. A gente tem não só o Banco dos BRICS, como o Fundo de Contingência dos BRICS, como parceria, lançamento de satélites, há uma série de provas concretas de que, de fato, essas coisas são levadas adiante. E não houve nenhum presente de milhões de dólares por parte do presidente brasileiro e nem por parte do presidente Xi Jinping desta vez, Rodrigo? Não, não houve. Um presente que o Lula recebeu foi um quadrinho pelo núcleo do PT na China, com o resultado o boletim de urna aqui, porque foi a primeira vez que o PT ganhou na China. Então ele recebeu um quadrinho lá com os boletins de urna e o resultado da vitória do partido pela primeira vez aqui. Uhum. Né, brincadeiras à parte sobre os presentes e tudo mais, essas reuniões, então, elas foram muito produtivas, né, deram vários resultados. Você falou em mais de 40 acordos, né, declarações conjuntas e tal, mas houve alguma demanda brasileira ou alguma demanda chinesa, né, que foi amplamente garantida, ou, pelo outro lado, né, ficou aquém daquilo que o governo brasileiro queria ou que o governo chinês queria, né? Ou seja, existe algum tópico muito importante ou para o governo chinês ou para o governo brasileiro que não foi satisfeito ou que foi satisfeito, né, para além das expectativas? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, se você puder. Joia. Bom, eu faço referência a dois documentos especificamente. Um é a declaração conjunta, que é essa com 49 pontos, e outra é a declaração do Xi, do presidente Xi, sobre a visita. E há, nesses dois documentos, tanto importantes demandas do Brasil que foram colocadas
e não havia garantias nenhuma de que seriam aceitas pela China, mas que foram aceitas. Eu vou exemplificar aqui, por exemplo, um sonho velho do Celso Amorim de uma reforma, né, de uma revisão do que é o Conselho de Segurança, o Conselho Permanente de Segurança da ONU. O Brasil pleiteia uma ascensão a esse conselho. Isso é uma luta antiga do Celso Amorim, e foi aceita durante essa visita. Está lá na declaração conjunta de que a China apoia a reformulação do Conselho e a ascensão do Brasil a ele. Se conseguiu também da Rússia, agora na visita do Lavrov a Brasília. E houve demandas também do lado dos chineses, que eles não sabiam se seriam aceitas ou não. Uma delas é uma nova iniciativa que se iniciou agora no terceiro mandato do presidente Xi, que é a Iniciativa de Civilização Global. É uma ideia ainda chinesa de se lutar pelo combate à pobreza de uma forma planetária, por se alcançar os objetivos, né, ambientais, foram colocados nos acordos do COP, em se pleitear uma luta maior pelo respeito ao multilateralismo, e essa era uma demanda importante dos chineses e que foi lá, está lá anotado pelo Itamaraty nessa declaração conjunta. E houve coisas que eram de interesse comum, que já estavam sendo estudadas, como é o caso, por exemplo, das moedas, das trocas em moedas locais. E isso eu acho que é uma vitória dos dois lados, com fortes pressões dos Estados Unidos, por exemplo. Então havia uma incerteza se isso seria colocado ou não, e no final das contas está lá como resultado também. Então, sim, eu acho que vale a pena bastante ler essa declaração conjunta, porque ali você vê todos esses tópicos e dá para pontuar bem fácil o que vem do lado brasileiro, o que vem do lado chinês e o que foi atendido. Aquém das expectativas, a declaração conjunta ela faz referência ao Belt and Road Initiative, que é a iniciativa do Cinturão em Rota, mas não diz claramente que o Brasil aderiu. Então, abre-se um caminho para que isso seja negociado e estudado daqui para frente, mas isso já havia em outros documentos anteriores, mas os chineses esperavam que o Brasil aderisse e não entendem ainda bem a relutância. Então, é algo que precisa ser melhor conversado entre os dois lados. E que, a meu ver, eu vejo de forma positiva. Eu acho que o Brasil teria a ganhar a orçamentos alocados especificamente para obras de infraestrutura via Belt and Road Initiative, e principalmente, né, o cargo-chefe da nossa política externa hoje em dia, que é a integração regional. Eu acho que, como são projetos que envolvem mais de um país, teria muito a se beneficiar de uma iniciativa como essa, tomando-se em conta que vários desses países sul-americanos hoje em dia já aderiram a essa iniciativa. Excelente. E com relação não só, né, essa relação que já está se construindo, mas como possíveis relações, por exemplo, né, a participação mais ou a participação do Brasil nesse projeto da China, que é um mega projeto político, econômico, né, cultural, inclusive da Um Cinturão, uma Rota, né, One Belt, One Road. Como é que fica o papel dos advogados, ou os papéis dos advogados, papéis dos juristas, nesses projetos, nessa relação grande que parece que, né, tomam um novo fôlego com essa visita da China, né? Baseado na sua experiência como advogado, como consultor, como árbitro, né? Como é que estão os escritórios de advocacia na China? Como é que estão os escritórios de advocacia no Brasil trabalhando, lidando, assessorando as pessoas que estão, né, agindo nesse campo de relações exteriores, não só comércio, mas político, cultural, né? Como é que está, qual que é o papel, como é que os advogados podem participar disso, como é que os advogados podem é, é, se tornarem atores nesse desenvolvimento dessa cooperação entre Brasil e China? Primeiro, isso também está nesses documentos que a gente conversou anteriormente,
existe uma concordância da China em que a pauta de exportação brasileira ultrapasse apenas as commodities e volte a ser um pouco mais ampla e abrangendo produtos industrializados, etc. e tal. É esperado um aumento novamente, fluxo de investimentos maior chineses no Brasil, e eu acho que com algum tempo, mas não é num primeiro momento, brasileiros na China, isso certamente beneficia também o setor de serviços, inclusive jurídicos. Eu sou de uma época que eu vim aqui com os primeiros escritórios e nessa época o Lula ele visitou a China em 2004, em 2005, quando eu cheguei, era o terceiro escritório de advocacia brasileiro se estabelecendo no Brasil. Hoje a gente não tem mais nenhum. Houve um fluxo enorme de investimentos brasileiros na China, de empresas sendo abertas aqui, empresas de grande porte. Houve um fluxo enorme de empresas brasileiras, as chinesas, investindo no Brasil, e isso a partir de 2014 começa a diminuir um grau enorme. Esses escritórios todos fecham, existem advogados brasileiros atuando em escritórios internacionais, os chineses aqui na China, são poucos, mas existem quem tem interesse nessa área, em se especializar nisso, venha, apresente o currículo, tente se inserir e assessorar, sobretudo os escritórios chineses que têm clientes com projetos no Brasil. Escritórios brasileiros vindo para cá, isso vai depender, de novo, de um novo fluxo de empresas brasileiras se internacionalizando. A gente passou por um tempo muito longo de crise doméstica, política, social, econômica, que fez com que a gente voltasse novamente a olhar apenas para dentro. As empresas brasileiras, que eram as grandes, as campeãs nacionais, que se internacionalizaram, muitas delas, né, acabaram, foram destruídas nesse processo todo. Então, até a gente retomar e voltar a se internacionalizar, talvez leve algum tempo. Vai acontecer. E é bom, sempre bom estar na dianteira e ocupar o espaço antes da concorrência. Então, vale a pena investir nisso, sim. Eu acho que a gente vai entrar de novo nesse ciclo, mas, independentemente disso, há muitos investimentos chineses indo para o Brasil. E aí vale a pena primeiro visitar o país, se aproximar dessas empresas, se reunir com elas, apresentar seu rol de serviços, suas vantagens competitivas, etc. e tal. E uma vez o chinês indo ao Brasil, iniciando esses investimentos, eles vão precisar de apoio. Não há investimento sem advogado. Excelente. E eu me lembro, alguns anos atrás, alguns intelectuais importantes do direito internacional, né, das relações internacionais, decretaram o fim do BRICS, né, a partir mais ou menos ali do impeachment da presidenta Dilma, né, eles falaram agora o BRICS vai perder prestígio, vai perder importância, né, na diplomacia brasileira, mas no Temer, ao contrário do que muita gente pensava, parece que não perdeu, né, talvez tenha perdido um pouco depois, né, no alinhamento com não do governo brasileiro com os Estados Unidos, mas do alinhamento muito pessoal, inclusive, do presidente brasileiro com o presidente norte-americano de então, Donald Trump, né? E agora, com essa visita da China, parece que o BRICS vai receber uma centralidade maior, né? Como é que você vê isso? O BRICS ressurgiu das cinzas, ou o BRICS estava muito bem, obrigado, e agora ficar melhor ainda? Ou será que o BRICS realmente estava meio adormecido e agora foi acordado, né, os países do BRICS, os agentes que estavam, né, promovendo essa cooperação nas múltiplas dimensões dos BRICS? Como é que vai ficar né, esse conjunto de países e as relações daqui para frente? Bom, diferentemente, né, do Mercosul, da Unasul, de outras entidades multilaterais da qual a gente participa, o BRICS ele tem essa desvantagem de depender muito da boa vontade dos dirigentes de cada país.
Ele não tem uma secretaria permanente, ele não tem um órgão permanente e depende muito, né, da negociação de agendas e do que acontece nesses encontros. O Brasil, de fato, ele abandonou uma tradição nossa em relações internacionais, que é ter uma política externa independente, que é lutar mais pela neutralidade, pelo multilateralismo, etc. Ao mesmo tempo da ditadura, a gente seguia uma política externa independente, e a única quebra disso foi a desastrosa política desse último governo, implementado sobretudo por aquele, não vou colocar adjetivos, Ernesto Araújo. É um absurdo o que aconteceu e a forma com que a gente se alinhou a um só país, na verdade, se subjugou a política daquele país. É, o Brasil ele teve desde o princípio, desde a formação dos BRICS, um papel de protagonista importante, se não hegemônico, mas um dos principais protagonistas em puxar essa agenda dos BRICS para que ele acontecesse, etc. e tal. E a gente sempre foi muito atuante ali, para a gente sempre foi um espaço muito importante, razão pela qual o NDB foi criado, o Fundo de Contingência foi criado, etc. e tal. Era um espaço de fazer política a nível global. E a gente praticamente abandona isso, deixa, para de participar. A Índia toma, né, mais importância até no papel que o Brasil ocupava. Outros países pleiteiam a ascensão aos BRICS, como a Argentina, e a China começa a apoiar exatamente por conta dessa ausência nossa. Essa é uma das razões. Eu acho que precisa ser mais abrangente, sim, outros países precisam ser convidados, precisam entrar, mas a gente abandona esse processo e agora o Brasil voltou, citando o Lula, no que ele já repetiu várias vezes e repetiu na posse da Dilma aqui no seu discurso no NDB. O Brasil voltou, estamos aqui novamente para trabalhar em conjunto com outros países de desenvolvimento e levar adiante pautas de interesse global que beneficie a gente, como projetos nacional e projeto regional e projeto de sul global. Tipo, Excelente. Rodrigo, o tema é muito vasto, né? É muita coisa que a gente pode falar. É muito importante ter uma pessoa como você, que não é só um teórico da China, né? Ou das relações Brasil-China, é uma pessoa que tem vivido aí desde 2005. A gente chegou juntos, né? Na China em 2005, eu fui embora em 2019. É, guardo um pedaço importante da China comigo, né? Que eu vim com uma esposa, primeiro filho nascido na China. Eu virei um cidadão de Macau, mas você continua aí, né, de modo consecutivo, né, ininterrupto, você ficou aí esse tempo todo, mas o nosso tempo chega ao fim. Eu queria agradecer, então, a sua presença diretamente de Shanghai. Agora deve ser à noite aí aqui no Brasil, a gente está, né, na hora de manhã ainda, mas aí já deve ser à noite. Então, um agradecimento muito especial em nome da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio, né, em nome do presidente também da comissão, o Dr. Carlos Nicodemos. Muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado por compartilhar as suas informações e experiência com a gente. E se as pessoas precisarem entrar em contato com você, eu acho que é fácil, né? É só buscar o seu nome. Como é que elas podem entrar em contato contigo? é, bom, Rodrigo Duval, arroba larcales.com, larcales com K. Marcales.com. Ok. Então, muito obrigado. Até uma próxima conversa. Eu que agradeço, Denis. Muito obrigado. Obrigado, OAB.